Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, seja aí na sua casa, com a sua família. Nós vamos dar início a mais um culto. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 38, que diz assim: Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando e lamentando em alta voz. Então ele entrou e disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e, junto com os discípulos que já estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso deixou todo mundo atônitos. Amados, o que o toque de Jesus pode fazer em mim e em você? Bastou Jesus chegar naquele lugar. Todos estavam dizendo: a menina já está morta. Essa história relata a história da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Mas Jairo, quando chegou aos pés de Jesus e pediu socorro de Jesus: vai até minha filha. Eu sei que se o Senhor ir lá, minha filha vai voltar a ter vida. E quando Jesus foi naquele lugar, bastou ele tocar e profetizar vida sobre aquela menina. E a Bíblia fala que ela voltou a levantar-se e a andar. Amados, talvez hoje você precisa desse toque especial da parte do Senhor. Hoje nós vamos clamar por isso. Senhor, eu preciso desse toque. Esse toque que me cura. Senhor, esse toque que me tira a ansiedade. Senhor, esse toque que me tira da depressão. Esse toque que me tira do desânimo. Eu quero desafiar você nessa noite a clamar pelo toque de Jesus aí onde você está. Jairo aqui, ele foi até Jesus. Ele pediu para Jesus: Senhor, vai até minha filha. Toca nela para ela ser curada, para ela voltar a viver. Então, se você precisa desse toque, eu quero dizer para você: Jesus está com você. Jesus nessa noite quer te tocar. Jesus quer tocar no teu coração, amém? Então vamos orar, vamos pedir para que Ele venha nessa noite nos tocar de uma forma grandiosa, sobrenatural. E você sabe a sua necessidade. Diga para Ele: Jesus, toca aonde eu preciso ser tocado. E o Senhor tem milagre para você, o Senhor tem vida para você. Feche os seus olhos. Pai querido, nessa noite nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos pela oportunidade, Senhor, de nós servirmos a um Deus que é poderoso. Senhor, eu creio plenamente nessa palavra que eu li, que o Senhor devolveu a vida, Senhor, à filha de Jairo. Eu creio plenamente que o teu toque pode mudar qualquer situação, porque eu sou prova disso. Senhor, e nós clamamos nessa noite: venha nos tocar de uma forma especial. Senhor, toca o meu irmão que está assistindo, Senhor, este culto, que está cultuando ali na sua casa, juntamente conosco. Nos toca, Senhor, através da tua palavra. Nos toca, Senhor, através das canções que nós iremos te adorar. O Senhor tem liberdade. Nós clamamos: vem, Jesus, vem mudar a nossa história. Senhor, vem mudar a nossa situação nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Clame a Ele nessa noite. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Vem gerar em nós nova fome, Senhor. Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem clamado
Oxi. Meu coração tem chorado. Oxi. Diga, Senhor, eu quero ser tocado por tua glória, Deus. Ser tocado por tua glória é o meu anseio, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu desejo, é o meu maior prazer. Declare, não é que eu não seja grato, não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Obrigado, Jesus. Mas meu coração tem clamado. Oxi. Meu coração tem chorado. Oxi. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Meu Jesus, eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem clamado. Oxi. Meu coração tem chorado. Oxi, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Meu Jesus, eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Sim, Jesus, nós temos sede e fome de Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus poderoso, Senhor, para mudar qualquer situação, Senhor, para nos tirar da cama, Senhor, de uma enfermidade.
O Senhor é poderoso para mudar a nossa história, Senhor, para nos transformar, para transformar o nosso caráter. Nós sabemos disso e cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer milagre em nós, Pai. Amém. Creia você também. Creio que o Deus que você serve é poderoso. Não tem nada impossível para Ele. Você vai ser abençoada agora com uma palavra que será ministrada. Abra o seu coração para receber. Tome posse dessa palavra. Enquanto você estiver ouvindo, declare com a sua boca aí na sua casa: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos de volta aqui com as ministrações das quartas-feiras que disponibilizamos no canal do YouTube, tá? Quarta de Milagres, Clínica da Alma. Estamos trabalhando aqui uma série de mensagens falando sobre alma de vencedor. Amém? E eu quero aqui 3 versículos, eu vou deixar para vocês, que vamos tratar de um assunto bem interessante. Eu estou sentado aqui porque eu vou ministrar como se fosse uma aula mesmo. Amém? Eu vou falar sobre... Vamos ler o texto. Jó, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. O outro texto é Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E terceiro, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amados, estamos falando sobre alma de vencedor. Agora, algo que é bastante interessante, que eu trouxe aqui, que estou trazendo para vocês, é que uma das coisas que mais levam as pessoas a serem derrotadas em suas vidas é a incapacidade de reconhecer os seus próprios erros. Vou repetir: a incapacidade de reconhecer os seus próprios erros. Tem até uma historinha bem interessante que eu acho legal, quando dizem que uma mulher ia passando por um determinado local e aí ela viu um demônio sentado na calçada e, incrivelmente, aquele demônio estava chorando. Quando ela pergunta para ele qual o motivo do seu choro, e aí ele diz que ele chorava porque agora tudo os crentes colocavam culpa em cima dele. Amados, muita gente, elas acabam não reconhecendo os seus erros e atribuem aos seres espirituais ou a situações alheias ao seu próprio poder de decisão e ao seu próprio caráter. E isso tem prejudicado muitas pessoas no andamento, no decorrer de suas vidas. E isso muitas vezes está relacionado com a grande dificuldade de se lidar com o seu ego, com o seu orgulho próprio, como muitas pessoas acabam chamando. Tá? Então, essa incapacidade de reconhecer os seus próprios erros está ligado a uma intimidade do seu ego, tá? E isso leva a pessoa a não fazer aquilo que o texto bíblico diz, quando lá com Jó, capítulo 6, versículo 24, ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender onde errei. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. E é interessante que esse ego, esse orgulho, leva a pessoa a cometer algumas ações em suas vidas. Por exemplo, muitas pessoas, elas, por conta disso, elas vão esconder os seus erros.
Esconder o erro não significa que ela melhorou, que ela corrigiu. Ela simplesmente escondeu, colocou a sujeira para debaixo do tapete. E ela vai continuar errando em outras oportunidades. Segundo, muitas pessoas elas acabam vivendo a famosa síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, a pessoa não reconhece o seu erro, coloca a culpa em terceiros, onde ela deveria melhorar em alguma área da sua vida. Então, é a terceira coisa que muitas pessoas acabam fazendo, acabam cometendo, é que, por conta de não reconhecer os seus próprios erros, elas acabam criando desculpas. Amados, eu estava pensando sobre isso quando eu estava meditando para ministrar essa palavra. Que isso é tão interessante, que coisas tão simples, tão pequenas. Por exemplo, eu estava olhando assim, às vezes a pessoa estava, quando a gente estava nos cultos presenciais, e nós vamos voltar logo, a pessoa chega atrasada, aí ela diz, não, a culpa foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano, ela não foi ao culto por causa... Irmãos, é simples, só porque a pessoa não chega e diz assim, não fui porque não quis ir. Quem que vai brigar com essa pessoa? Quem que vai fazer algo contra essa pessoa? Ela simplesmente diz, não, eu estava com preguiça, não, eu estava sem vontade de ir. As pessoas, elas têm uma dificuldade de reconhecer os seus erros. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer, pastor, irmão, meu líder, eu estava com preguiça. Por que a pessoa não fala isso? Sabe? Então, muitas pessoas, elas se esquivam de alguma forma, porque para reconhecer o seu erro, ela precisa romper com uma estrutura de orgulho que está dentro dela. Então, quando, muitas vezes até inventam uma desculpa dizendo assim, errar é humano, quem não erra? Até nisso a pessoa está inventando uma desculpa, porque ela não quer ser corrigida. Então, todo mundo erra, por que eu não erro também? Não, amados, ninguém não está falando sobre todo mundo errar, estamos falando de todo mundo querer ser corrigido. Eu sei que as pessoas erram, mas quem quer ser corrigido? Quem quer reconhecer isso? Para melhorar, para viver melhor, para ter um caráter mais parecido com o caráter de Jesus. Tá? Para vencer nas áreas da sua vida que precisa vencer. Amém? Então, outra coisa que é bem interessante é que muitas pessoas acabam tendo um medo de serem corrigidas. Nós vivemos, irmãos, uma geração de pessoas que não querem ser confrontadas, que tem um problema enorme com isso. Eu até outra vez ministrei na igreja sobre a famosa síndrome do imperador. Qual é essa síndrome do imperador? São aquelas crianças que cresceram achando que podiam tudo, que podem todas as coisas. E quando chegam em determinadas situações em suas vidas, que elas precisam ser confrontadas, elas não vão aceitar de bom grado. Então a pessoa chega em determinados lugares, chega numa empresa, chega numa escola, quando ela é repreendida, quando ela é confrontada em alguma área, até mesmo dentro da igreja, quando ela é confrontada, ela prefere sair daquele lugar do que ela aceitar que algo esteja acontecendo de forma errada na sua vida. Então, isso tem prejudicado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas a viver, igual eu falei na ministração passada, um ciclo de derrota. Ela precisa reconhecer o seu erro, ela não reconhece, então ela volta novamente para a estaca zero. Aí ela vem novamente, vai haver o confronto, ela não reconhece o erro, ela volta novamente. Então ela vai vivendo uma vida viciosa de derrotas, porque ela, quando precisar ser confrontada em qualquer área que seja, ela não reconhece. E quem vai confrontar? Deus vai usar inúmeras pessoas, irmãos. Até as circunstâncias nos levam a compreender quando nós precisamos reconhecer que estamos errados. Outra coisa que bem interessante, irmãos. Muitas pessoas, por conta disso, têm medo de críticas.
medo de serem corrigidas, de serem criticadas, e aí elas preferem não demonstrar que elas têm um problema, um erro em suas vidas. Agora escute só, quem foram as pessoas mais veementemente confrontadas por Jesus nos textos bíblicos? Foram os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles se colocavam num local de perfeição, de absoluta incapacidade de reconhecer os seus erros. Então eles não queriam demonstrar, e eles não demonstravam que eles cometiam equívocos. Então, quando eles estavam diante daquela mulher que foi pega em adultério, Jesus ele confronta todos eles e eles saem de fininho, porque eles não queriam reconhecer, eles não reconheciam que eles também cometiam erros, cometiam pecados. Então, amados, uma das coisas que mais levam as pessoas a viverem um ciclo de derrota é a incapacidade delas reconhecerem os seus próprios erros. As pessoas que mais escondem os seus próprios erros, irmãos, são as pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser ministradas, que precisam ser transparentes em Deus. Tá? Agora, eu quero que você entenda que existem vários benefícios para as pessoas que conseguem reconhecer os seus erros. O texto bíblico diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito antecipa a queda. Às vezes Deus está falando algo para a pessoa, Deus está ministrando, dizendo, pare com todo orgulho, com toda prepotência, reconheça que você necessita de uma palavra, reconheça que você precisa de alguém para te proteger, reconheça que você precisa ser transparente, mas a pessoa, por orgulho, ela não reconhece, por um espírito altivo, tá? Ela não reconhece, e aí o texto bíblico diz o quê? Que isso antecipa a queda. Olha o texto do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele orou ao Senhor, ele pediu para que o espinho na carne fosse retirado da sua vida, mas o Senhor diz, olha, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não adiantaria para Paulo ele se colocar como alguém que nunca necessitava do Senhor em sua vida. Ele precisava ser humilde. Ele precisava reconhecer que ele tinha fraquezas em suas vidas. Nós precisamos disso. Agora veja, benefícios de reconhecer os seus próprios erros. Eu vou citar alguns aqui, tá? Quando você reconhece, quando eu reconheço um erro, irmãos, isso não nos diminui, mas nos engrandece. Isso é uma virtude. Segundo, reconhecer um erro é uma atitude nobre, é uma atitude de humildade. Terceiro, reconhecer um erro gera segurança para as pessoas que nos ouvem, porque todos nós sabemos que não somos perfeitos ao extremo, perfeccionistas. E então, quando alguém reconhece que ela tem erros, que ela tem defeitos, isso gera uma segurança para as pessoas. Outro, reconhecer um erro retira culpa. Há pessoas que carregam fardos enormes durante anos e anos nas suas vidas, porque ela nunca reconheceu algum erro, um erro cometido na sua vida. E aquilo dali é um peso, é uma culpa que ela carrega sistematicamente. Outro ponto aqui interessante, reconhecer um erro, irmãos, ou reconhecer erros, traz liberdade de espírito. Reconhecer um erro gera reconciliações.
Veja os problemas relacionados a casamentos, aos relacionamentos interpessoais, de pessoas que têm dificuldade enorme de reconhecer um erro. Mas quando ela reconhece, quando essas pessoas reconhecem, ali há perdão, ali há a reconciliação de pessoas. Pessoas que reconhecem que foi errado, um pai com um filho com um pai, um esposo com a esposa e vice-versa, entre irmãos. Há pessoas que vivem numa redoma de orgulho e elas não conseguem dizer assim, olha, eu errei, eu fraquejei, eu falhei nessa área com você. Outro ponto interessante aqui, reconhecer um erro, irmãos, pode evitar uma guerra. Reconhecer um erro pode levar à diminuição de uma sentença. Quando as pessoas, muitas vezes, elas estão ali ao ser julgadas por um júri, ela reconhece que ela cometeu o ato, que ela cometeu o erro, existem as chamadas atenuantes. E isso é um benefício de quem reconhece erros. Então, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de textos, de pessoas que reconhecerem em algum momento, com um gesto de humildade, de simplicidade, de dizer, Senhor, Tu és poderoso, Tu és magnífico, me perdoa. Ou de dizer, Senhor, eu estou falho nessa área e eu quero ser corrigido no Senhor. De pessoas que foram humildes o suficiente, enquanto outras pessoas se colocaram com um espírito altivo, com um espírito orgulhoso, e não conseguiam reconhecer, e por conta disso vão perdendo várias áreas, várias situações em suas vidas, várias questões importantes das suas vidas estão sendo perdidas por causa da incapacidade de reconhecer os seus próprios erros. Eu gosto muito desse texto. Eu confesso para vocês que eu gosto muito desse texto de Provérbios capítulo 16, quando ele diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Meu Deus! Uma pessoa de espírito altivo, irmãos, é alguém que tem uma dificuldade enorme de ser ensinada. Pessoas que têm dificuldades enormes de reconhecer, de que precisa de alguém para lhe ajudar, para lhe ensinar. Nesses dias eu ministrei uma aula no CTL sobre a autoridade funcional, daquelas pessoas que têm uma autoridade porque exercem uma função com muita habilidade, com habilidade específica em determinada área. Depois você procure lá no nosso canal essa aula. Então, irmãos, porque existem pessoas que têm capacidades muito melhores, muito maiores do que as minhas, do que as suas, e essas pessoas, elas vão te ensinar, vão te ajudar em muitas outras áreas. Pessoas que vivem isoladamente, a Bíblia diz que aqueles que se isolam buscam os seus próprios interesses. Ela não pede auxílio, não pede socorro aos seus líderes, aos seus pastores. Elas saem como se fossem independentes, como se elas não tivessem uma necessidade de auxílio, de ajuda. Queridos, todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar, e existem momentos que alguém pode errar, que alguém pode falhar em alguma área. A igreja do Senhor, irmãos, ela entende, eu tenho ensinado isso, que nós precisamos sair das cadeiras de juízes para entrarmos na cadeira do amor, na cadeira, ao invés de estarmos julgando as pessoas pelos seus erros, nós estarmos abraçando as pessoas para que elas sejam corrigidas nas suas fraquezas, nos seus erros. E isso, irmãos, nós precisamos aprender no Senhor, de que quando nós errarmos, nós vamos ser corrigidos. Nós precisamos melhorar nele. Nós precisamos aprender a mudar o nosso estilo de vida, o nosso caráter, a todas as áreas de nossas vidas. Aquilo que precisar ser corrigido, nós precisamos nos permitir Deus nos corrigir.
Amém? Eu sei que você vai entender, está entendendo essa palavra aqui, irmãos. Que não seja tão difícil, em alguns momentos da sua vida, você dizer assim: eu errei. Eu errei. Porque você precisa romper com o orgulho. Nós precisamos romper com o orgulho em nossas vidas. E ser tão simples nós dizermos: eu errei, eu quero ser corrigido no Senhor. Eu quero orar nesse momento em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, por cada pessoa que está assistindo essa ministração, que o Senhor, inclusive a mim, Pai, que nós possamos aprender, Senhor Deus, e sermos corrigidos, Senhor Deus, aprender onde erramos, para sermos corrigidos, para não errarmos novamente, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, gera em nós essa capacidade, Senhor Deus, de nós reconhecermos que precisamos do Senhor, que precisamos uns dos outros, que precisamos, Senhor Deus, ser humildes em todo o tempo, Pai. Que o orgulho não nos vença, que o espírito altivo não nos vença, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor Deus, ter uma alma de vencedor, Senhor Deus, reconhecendo onde nós precisamos melhorar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique com mais uma parte do louvor, em nome de Jesus, e em breve nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. Amém? Já estamos aqui visualizando, estamos nos últimos detalhes em relação a isso, e eu vou estar comunicando vocês nos nossos canais, nos nossos momentos que nós temos nos grupos e etc. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado
você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sim, Jesus, sim, meu Pai. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Crê nisso, você é livre. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Nós profetizamos isso, que reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus, amém.